Tá gravando. Eu preciso começar essa aula falando o que para os senhores? Falando o quê? Que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. Não, nossa linda química, jovenzinhos, nossa linda química, galera, é a segunda mais linda hoje, na verdade. Galera, o que foi aquela pedreira ontem, hein? Jovens do céu, tava dando aula, começou a cair pedra aqui no vidro, pá, pá, pá. Falei, meu Deus, vai quebrar o vidro aqui, vai ficar bem louco o negócio, mas graças a Deus não quebrou nada. Só no fundo do nosso quintal lá tem uma graminha, aí tem uns ralinhos no meio da grama, e entupiu tudo por causa do gelo, né? O gelo tampou tudo e começou a encher de água. Aí dá aquele nervoso na gente, que a gente acha que vai alagar tudo, né? A gente foi lá com o pé no meio do gelo, tirar o gelo de cima dos ralos para a água poder escorrer. Uma loucura, né? Uma loucura. Mas não chegou a estragar nada por aqui. Mas teve lugares que foi bem forte, né? Bem forte. Espero que os senhores estejam todos bem, não tenham perdido nada, não tenham estragado nada. Tá bom? E galera, hoje a gente vai falar sobre química orgânica. Nós vamos começar a conversar sobre química orgânica, tá bom? Só antes de falar da química orgânica, eu queria falar para vocês do simulado digital da Poliedro, tá bom? O quarto simulado digital Poliedro. Então, ele está marcado para começar a partir do dia 6, jovenzinhos. E é bastante importante que vocês façam, que vocês participem. Vai ser do dia 6 ao dia 11 de novembro. Beleza? Então, não deixem de fazer. É bastante importante agora que nós estamos trabalhando nesse ensino remoto, que vocês façam essas avaliações, para que vocês não percam o ritmo de treino dessas avaliações que são feitas à distância, de avaliações que são feitas por pessoas que não são os professores de vocês, porque, querendo ou não, a gente acaba tendo uma forma, né, de fazer as provas, de fazer as avaliações, vocês acabam ficando acostumados com essas formas. Então, pegar avaliações diferentes, provas diferentes, estruturas diferentes, é importante para vocês sempre ficarem atentos às possibilidades que podem aparecer aí, tá bom? Então, não deixem de fazer o simulado da Poliedro, aí, o quarto simulado, de 6 a 11, tá bom? Bastante importante aí. Então vamos lá. O que a gente vai começar a falar sobre química orgânica, jovenzinhos? Na semana passada, eu já deixei para vocês, né, na segunda aula da semana passada, alguns videozinhos que tratavam sobre a química orgânica. Então, inicialmente se acreditava que a química orgânica ela era aquela química dos seres vivos, né, das substâncias associadas aos seres vivos. E as outras substâncias, chamadas de compostos inorgânicos, estavam associadas às substâncias dos minerais. Então, inicialmente se tinha essa crença, beleza? Mas depois de um tempo foi se percebendo que existiam substâncias orgânicas e que não necessariamente eram sintetizadas ou estavam ligadas aos seres vivos, né? Não eram produzidas pelos seres vivos. Então, foi necessário reformular essa ideia do que é química orgânica e química inorgânica. E hoje, nós temos uma definição que foi feita, eu não lembro o nome do cidadão, quem quiser acompanhar comigo aí, está no comecinho do capítulo, aí na página 236. A definição que foi feita por Kekulé, jovens. E ele falou que a química orgânica era a parte que estuda os compostos de carbono. Então, quando a gente pensa em química orgânica, a principal característica é carbono. Tem muito carbono, beleza? Essa é a característica da química orgânica. E aí, jovens, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é bastante comum você encontrar hoje uma tendência das pessoas falarem que só consomem produtos orgânicos. E aí a palavra ela acaba sendo usada num contexto errado, tá bom? O que a pessoa quer dizer com produtos orgânicos, geralmente são vegetais, legumes, frutas, é que são livres de agrotóxicos, livres de adubos que podem prejudicar, enfim. Mas falar que é orgânico não necessariamente traz essa condição, porque a maioria dos agrotóxicos são orgânicos, são feitos por cadeias carbônicas. Então,
Então, a ideia é você falar que é livre de agrotóxico mesmo, né? E deixar bem especificado qual é a condição. Tudo bem que para o nosso dia a dia as pessoas entendem o que está querendo ser dito, tá bom? Mas tomem cuidado, jovens, com esse conceito, porque questões de prova podem trazer essa discussão. E eu posso, sim, ter substâncias que são extremamente tóxicas e orgânicas, tá bom? Porque o orgânico está associado a ser formado por cadeias carbônicas. E eu posso ter cadeias carbônicas que são tóxicas, que são um veneno para nós seres humanos, por exemplo. Então, o fato de ser orgânico não significa ser saudável. Plástico é orgânico, jovenzinhos. Plástico é orgânico. Eu só como orgânicos, eu só como frutas de plástico. Faz sentido falar isso quando você fala de compostos orgânicos, tá bom? Mas o que nós queremos dizer no nosso dia a dia com os compostos, com alimentos orgânicos, são esses alimentos que é produzido de forma mais artesanal, que não é feito em larga escala, com agrotóxicos, com pesticidas, essas coisas todas, tá bom? Então tome cuidado com o uso do termo orgânico, tá bom? Fiquem espertos com isso daí. Galera, já que, então, a química orgânica é a parte da química que vai estudar os compostos de carbono, vamos entender primeiro um pouquinho quem que é o carbono. O que o carbono tem de especial? Por que que é o carbono, essa substância que vai praticamente ter uma parte da química só para estudar ele? Galera, o carbono ele é um elemento que está lá na família... Eu não estou com o livro 1 aqui. Na família 4A. Então, se você pegar o seu livro de química e procurar lá a tabela periódica, você vai ver que ele está lá na coluna 4, no segundo período, se eu não me engano. Espera aí que eu vou pegar o meu livro, que ele está aqui pertinho. Na tabela periódica. Quem tem o livro 1 aí, procura na tabela periódica lá da página 231. Ó, o carbono é da família 4A ou da família 14. Isso aí, está no segundo período, beleza? Então, todos os elementos da família 4, jovenzinhos, eles têm 4 elétrons na última camada, certo? Então, para ficar em equilíbrio, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Então, ele vai ter que fazer o quê? Doar ou receber elétrons? Porque, normalmente, quando tem 1, 2 ou 3 elétrons, normalmente eles doam. Quando você tem 5, 6 ou 7, geralmente eles recebem. O que vai acontecer com os elementos da família 4, inclusive o carbono, é que eles vão fazer uma ligação covalente, eles não vão doar elétrons, eles vão compartilhar os elétrons. Lembram as ligações iônicas, as ligações covalentes, as ligações metálicas, que nós estudamos lá no primeiro semestre? Acho que logo que nós começamos o período remoto. Eu lembro que eu dei essa aula para vocês usando o meu quadrinho ainda, eu nem tinha mesinha. Então foi bem no comecinho, logo depois que nós entramos no período remoto, nós estudamos as ligações químicas. Então foi lá por março, abril, mais ou menos. Então o carbono ele vai fazer ligações covalentes, ou seja, ele não vai doar nem receber elétrons, ele vai compartilhar seus elétrons com outras substâncias, tá bom? E o carbono, jovenzinhos, sempre, olha para mim aqui, ó, sempre vai fazer 4 ligações, beleza? Porque ele tem 4 elétrons, compartilha mais 4, fecham os 8 elétrons, tá bom? Para vocês não esquecerem mais disso, carbono, jovenzinhos, ele cometeu um crime. Ele cometeu um crime. Foi preso. Foi preso. Sabe o que ele falou quando ele chegou na cadeia? Eu tenho direito a 4 ligações. Ai, que ruim, né? Ai, jovens, eu sei que é ruim. Mas o importante é que vocês não esqueçam, jovens, isso o carbono sempre faz, ó, 4 ligações, jovens. Ele tem 4 elétrons, precisa fazer 4 ligações para poder ficar com os 8 elétrons na última camada. Beleza? Fiquem atentos, fiquem ligados com isso daí. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. Cadê? Tá aqui.
Então, vamos lá. Carbono, jovenzinhos. O carbono a gente representa pela letra C de forma maiúscula, tá aí? E ele faz 4 ligações. Então, ó, normalmente, a forma mais simples que a gente vai representar essas 4 ligações, ó, é assim. Normalmente, jovens, a gente vai ter o hidrogênio aqui, né? Lembra que o hidrogênio ele precisa fazer 2 ligações? Porque existem as camadas lá, né? K, L, M, N, O, P, Q. E na camada K, ele tem 2 elétrons. Então, o hidrogênio, como só tem um elétron, precisa de mais um para ficar com o primeiro nível completo. Aí, todas as outras substâncias, os outros elementos, precisam ter 8 elétrons na última camada, né? Então, é o que acontece com o carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, o hidrogênio, cada um com 2 também. Veja só, jovenzinhos, a ligação covalente, aqui eu estou representando ela por um tracinho. Se eu for representá-la do jeito que nós estávamos acostumados a fazer, né, a representação, ó. Aí eu faria isso aqui, né, tá compartilhando, tá compartilhando. Aí. E aí essas ligações, que são as ligações covalentes, a gente representa elas com esse risquinho. Tá bom? Jovens, agora pensa só representar essa substância no caderno, quando vai fazer uma reação química com essa estrutura. Dá uma trabalheira, certo? Então, a gente sempre vai seguir essa sequência. Representa assim, ó, o carbono, depois o hidrogênio. Quantos carbonos eu tenho? 1. Então, só coloco, não precisa pôr nada ali, 1 não precisa escrever. Quantos hidrogênios eu tenho? 4. Então, essa substância ela é o CH4. Uma substância com um carbono e 4 hidrogênios. Beleza? Então já grava essa sequência, a sequência do CH. Primeiro o carbono, depois o hidrogênio. Beleza? Jovens, essas ligações covalentes, elas podem trocar de lugar que não muda a substância. Como assim, professor? Por exemplo, eu vou fazer com vocês outra substância. Esse aqui eu vou deixar o nomezinho bonitinho para vocês aqui, ó. Esse aqui é o metano. É o gás metano, jovenzinhos, que algumas pessoas acabam produzindo quando fazem as suas flatulências. Mas a outra substância que eu quero mostrar para vocês é o cloroformo. Então, ó, eu tenho o carbono. Eu não vou fazer a ligação mostrando os elétrons, tá bom? Vou fazer direto assim, ó. Aí ela tá ligada esse carbono está ligado a 3 hidrogênios e a um cloro. Então, essa substância, galera, é o cloroformo. E aí, eu posso ligar diferente agora. Eu posso fazer assim, eu coloco o cloro aqui do lado, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Na verdade, essa molécula, ela é igual, não vou colocar isso aqui, senão vai parecer que é uma ligação entre eles. Essa molécula, ela é igual a essa molécula aqui. O fato de eu ter desenhado agora o cloro aqui do lado e o hidrogênio aqui em cima não muda a substância, tá bom? É só como se eu tivesse esse mouse aqui, e eu peguei e virei o mouse agora, eu deixei ele deitado. Ou aí eu pego e inverto de novo, deixo ele de ponta cabeça. Então, é só como se eu tivesse girado essa molécula, não vai mudar a substância, tá bom? A não ser que você tenha muitos carbonos e aí você mude a posição desse cloro em cada carbono. Aí tudo bem. Mas nesse caso é só como se você tivesse girado a sua molécula. Não muda a substância, tá bom? Então, essa substância aqui, ela é o CH3Cl, que é o cloroformo. Vocês vão aprender também, jovens, que as substâncias orgânicas ela tem uma forma certa de dar nome, tá bom? Metano, o cloroformo é um nome usual, não é um nome oficial, tá bom? A gente tem um nome correto para dar para a substância, tem toda uma regrinha para fazer isso que a gente não vai ver agora, a gente vai ver em outro momento, mas existe uma regrinha para você dar nome. Então, quando eu falo a substância buteno, você já sabe o que é o buteno, quantos carbonos tem, onde que está a ligação, onde que estão os hidrogênios. Porque a forma como o nome é montado já te dá todas essas informações. Mas essas regrinhas a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, a gente vai ver as principais substâncias só, e a gente vai colocando o nome usual mesmo. Beleza?
E aí, jovens, quando eu penso nessas ligações dos carbonos, nós podemos fazer essas ligações de muitas formas diferentes. Eu vou pegar uma nova lousa aqui, jovenzinhos. Se quiserem dar um print da tela, agora é a hora. Jovens, eu estava com o meu som desativado aqui. Eu percebi agora que sempre que eu vou pegar uma nova lousa, ele dá uma pitadinha e não apitou. Se alguém falou alguma coisa, eu acabei não escutando, me perdoem, tá? Mandei pelo chat daí. Então, as ligações. O que eu falei para vocês? Que o carbono ele tem direito a 4 ligações, ou seja, ele faz 4 ligações covalentes. Como que são essas ligações, jovenzinhos? Olha só, o carbono pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma ligação, 2 ligações simples e uma ligação dupla, ó, 1, 2, 3, 4. Ele pode fazer uma ligação simples e uma ligação tripla. 1, 2, 3, 4. Ou ele ainda pode fazer 2 ligações duplas, tá bom? Percebam o seguinte, jovenzinhos. A ligação simples, né, as 4 ligações simples, aquele exemplo anterior que eu dei do metano, né, ligado a 4, o carbono ligado a 4 hidrogênios já foi um exemplo. Quem que eu poderia exemplificar aqui para essas outras cadeias? Vamos fazer juntos aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a posição dessas substâncias, para ficar mais espaçoso aqui, eu consegui fazer os exemplos. Aí. Ó, então esse aqui eu já dei um exemplo, não vou repetir. Esse aqui eu vou fazer assim, ó. Oxigênio, vamos lembrar como é que era o rolê do oxigênio? Ele tinha 6 elétrons na última camada. E eu vou fazer o carbono aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou compartilhar aqui, ó, um elétron do oxigênio com outro do carbono, mais um elétron do oxigênio com outro do carbono. Sobraram 2 aqui. Então, eu vou fazer uma ligação com o hidrogênio, ó. Então, fica uma ligaçãozinha aqui, uma ligaçãozinha aqui. Então, há uma ligação dupla e 2 ligações simples. Como que eu represento isso aqui, ó? Eu posso fazer assim, ou ainda posso fazer assim, ó, jovenzinhos. Porque como a ligação com o carbono, com o hidrogênio, do carbono com o hidrogênio é sempre uma ligação simples, eu ainda posso representar já aglutinando esse hidrogênio junto com o meu carbono. E aí fica mais fácil, né? Porque não vai ocupar tanto espaço. Aqui você vai ter que usar 2 linhas do caderno para conseguir fazer, né? Aqui você consegue fazer numa linha só. Então não está errado, tá bom? Aglutinar aqui, ó, esconder as ligações do carbono com o hidrogênio. Por quê? Se eu tenho o carbono ligado a 2 hidrogênios, são 2 ligações simples. Se fosse ligado a 3 hidrogênios, seriam 3 ligações simples. Se fosse a 4 hidrogênios, 4 ligações simples e assim por diante. Então você pode acabar aglutinando ali para simplificar a escrita da sua molécula, tá bom? Vamos pensar no caso da tripla agora, que uma simples e uma tripla. É com o nitrogênio que eu vou fazer. Então, eu tenho aqui o meu hidrogênio, que tem um elétron para compartilhar com o meu carbono. E aqui o nitrogênio, que tem 5 elétrons. Então, eu faço o meu compartilhamento aqui.
Lembrem da regra do octeto, formar 8 elétrons para cada elemento. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Só quem fica com 2 é o hidrogênio, porque como ele só tem originalmente um elétron, está na primeira camada, onde ficam só 2 elétrons e não 8. Beleza? Ele cumpre a regra do dueto. E a representação aqui, ó, HCN. E de forma simplificada eu também posso fazer assim, ó, HCN. Porque eu sei que aqui, quando eu aglutino o hidrogênio ao carbono, cada hidrogênio representa uma ligação simples. Só tem um hidrogênio, uma ligação simples. Bonitinho, né? Bonitinho. E para finalizar, eu vou fazer essas duas duplas aqui, ó. Geralmente a gente faz duas duplas com oxigênio. Então tá aqui o meu oxigênio com os seus 6 elétrons, faceirinho, o carbono com os seus 4 elétrons e o outro oxigênio também com os seus 6 elétrons. A gente faz o compartilhamento aqui. Que lindo, né? Que lindo. Então fica, ó, oxigênio, dupla carbono, dupla oxigênio. Assim vai ser a representação dessa substância. Então, olha só. Mostrei para vocês o carbono, só com ligações simples, com ligações duplas e simples, tripla e simples, e só com ligação dupla também. Não importa como é essa combinação, jovens, o importante é você lembrar que o carbono sempre vai fazer 4 ligações, beleza? Sempre vai ter as 4 ligações sendo feitas, não importa se as 4 são simples, se tem dupla, tem tripla no meio do caminho, mas sempre 4 ligações vão estar sendo feitas, beleza? Gatinhos e gatinhas, até aqui. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas, vai lá. Tranquilo, beleza. Arquivo novo. Jovens, olha que divertido. Quando a gente pensa em cadeias carbônicas ou substâncias orgânicas, né, elas podem formar cadeias carbônicas. O que é isso? Galera, olha que troço maluco. Eu posso ter muitos carbonos, um ligado ao outro, muitos mesmo. Olha que troço divertido. Tá aqui um carbono ligado a um carbono, fez uma dupla com carbono, daqui sai outro carbono. Aí aqui vem um carbono, aqui desce um carbono, aqui desce um carbono, daí aqui vem outro carbono, aqui vem outro carbono, aqui liga um hidrogênio, 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 aí aqui liga outro carbono, aqui faz uma dupla O, aí aqui liga um hidrogênio, aqui ficou 1, 2, 3, aqui liga um hidrogênio, aqui liga um carbono, aqui liga outro carbono, aqui liga um oxigênio. Aí aqui eu vou fazer uma dupla para facilitar a minha vida, aí aqui sai um hidrogênio, aqui sai um carbono, aqui sai uma tripla com um carbono, aqui sai um hidrogênio. Olha que maluquice isso aqui, jovens. Olha quanto H3C, fechou? Será que eu esqueci? Ó? Vamos ver se está todo mundo com 4 ligações? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Fechou 4, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, tá aqui, ó, faltou um hidrogênio, 1, 2, vamos por aqui H2, facilitar, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, peraí. Olha o tamanho dessa cadeia, jovenzinhos, olha o tamanho dessa cadeia, galera, é muito grande, certo? Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de cadeias carbônicas. O carbono, ele pode ir se ligando, vai se ligando, vai formando uma molécula muito grande, com muitos átomos. Na página 238 do livro de vocês, jovens, olha lá, tem um modelo de cadeia carbônica também. Olha quantos carbonos. A do livro ainda ficou maior que a minha. E eu já vou comentar com vocês uma coisa. Como que eu identifico a cadeia principal?
A cadeia principal, jovens, é aquela que vai ter o maior número possível de carbonos. Ó, eu vou fazer com vocês uma demonstração aqui, vou fazer assim. Ó, eu vou falar para vocês que essa aqui é a cadeia principal. Posso estar errado. Aí tudo que sai dela é uma ramificação. Vamos ver quantos carbonos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu descer aqui e virar e falar que aqui está a minha cadeia principal, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Se eu virar aqui, ó. Se eu falar que esse aqui faz parte da minha cadeia principal. E daí eu fico com um número menor. Sempre eu tenho que ter o máximo número possível de carbonos. Se eu subo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu fizer o contrário, estou vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não dá. Então, ó, a linha que eu consigo fazer com o maior número de carbonos possíveis é essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, todos os outros carbonos que eu vou pintar de outra cor agora, eu vou falar que são ramificações, ó. São pedaços de cadeia carbônica que estão ligadas à minha cadeia principal. Então, eu tenho essa cadeia principal e algumas ramificações dela. Professor, isso aqui não é uma ramificação? Não. Eu só considero ramificação quando é um outro carbono saindo da cadeia principal. Que bonitinho, né? E a gente vai ver com mais detalhes lá na frente. Mas como a gente tem aqui uma cadeia bem grande, eu achei legal já mostrar para vocês essa ideia. Belezinha? Bonitinho, né? Show de bola. A do livro ficou mais organizadinha que a minha. A minha aqui eu fui construindo, né? Fui encaixando os carbonos ali, tá bom? Vamos lá. Antes de eu mudar de lousa, vamos escrever a molécula que nós temos aqui. Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Qual que é a sequência que eu tenho que apresentar? Essa aqui, ó. Bom, sempre assim, ó. Primeiro você coloca o carbono, depois você coloca o hidrogênio, depois o oxigênio, depois o nitrogênio, depois o fósforo, depois o enxofre. Se tiver tudo isso, né? Como nesse caso não tem, só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então coloco nessa sequência. Mas para você não escrever, a gente chama a regrinha do Chomps, tá bom? Essa é a sequência que você segue para escrever a molécula. Então vamos lá. Quantos carbonos eu tenho? Para não me perder, eu vou contando e vou riscando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nós temos 14 carbonos. Quantos hidrogênios? Vamos lá, vermelhinho para cortar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carbonos, hidrogênios. Hidrogênio é difícil de contar, jovens, porque às vezes tem esses H3, H2, se você esquece um, já dá tudo errado. E oxigênio? 1, 2 oxigênios. Então, essa molécula é o C14H17O2. Essa é a estrutura que é a forma como a gente representa essa molécula carbônica aqui, essa cadeia carbônica. Tá bom? Ó, na sequência, carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver algumas classificações. Vou pegar uma nova lousa, jovens. Se quiserem dar um print da tela, agora é a hora. Em 3, 2, 1. A primeira classificação, jovens, é quanto à ligação, tá bom? Então, a ligação, uma única ligação, ela é chamada de simples, que é um M. Duas ligações, ela é uma ligação dupla, meio óbvio, né? E 3 ligações, ela é uma ligação tripla. Então, a primeira classificação que a gente vai ter aqui é quanto às ligações que esses átomos de carbono vão acabar
fazendo, tá bom? Outra classificação é quanto à cadeia carbônica. Eu posso ter, ó, carbono, 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 carbono. E aí aqui saem os hidrogênios, bonitinho. Quantas extremidades de carbono tem essa molécula, jovens? Ó, uma extremidade, duas extremidades. Então eu falo que ela é uma molécula aberta. Mas eu ainda posso ter uma molécula fechada, ou uma cadeia fechada, que é assim, ó, um carbono ligado a um carbono, ligado a um carbono, ligado a um carbono, ligado àquele carbono lá em cima. Ó, fechou um ciclo aqui, percebem? Eu não tenho uma extremidade nesse sistema. Então, isso aqui eu vou chamar de cadeia carbônica fechada. Então, se eu tenho extremidades, eu tenho uma cadeia aberta. Se eu não tenho extremidades, eu falo que é uma cadeia fechada. Essa cadeia, jovens, ela pode ser ramificada. Como assim? Lembra aquele desenho da lousa anterior, que eu pintei uma cadeia principal de amarela e falei que as azuisinhas eram ramificações? Quando eu tenho várias pontas nessa minha cadeia carbônica, eu falo que ela é uma cadeia ramificada. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó. Olha só, quantas pontas eu tenho nessa cadeia inteira? Uma, duas, três pontas. Então, isso aqui eu vou chamar de cadeia ramificada. Então, uma cadeia aberta só tem duas pontas. A fechada não tem ponta, ela vai ter algum ciclo nela, né? E a ramificada, ela vai ter pelo menos três pontas. Se tiver só duas, ela é uma cadeia aberta. Se tiver mais que duas, ela vai ser, perdão, uma cadeia ramificada. Beleza? E quanto às ligações simples, jovenzinhos, duplas e triplas, a gente vai dizer o seguinte, que quando ele tem ligação, só ligação simples, ele é uma substância saturada. Quando tem ligação dupla e tripla, é uma substância insaturada. Beleza? Eu vou escrever isso numa próxima lousa, jovens. Então, se quiserem dar um... Ah, não, vou fazer aqui no cantinho, ó. Vou apagar isso aqui. Eu vou fazer aqui no cantinho. Então, por exemplo, essas duas aqui, ó, como elas apresentam ligação dupla ou tripla, eu vou falar que ela é uma cadeia insaturada. Sempre que tem ligação dupla e tripla, ela é chamada insaturada. Agora, se ela só tem ligação H2, H2, H3, só tem ligação simples, aí ela vai ser chamada de substância saturada. Beleza? Quando é uma substância que só tem carbono e hidrogênio, jovens, ela é chamada de substância homogênea. Quando no meio da ligação, no meio dos carbonos, você tem outros átomos, por exemplo, o oxigênio, aí ele vai ser chamado de uma substância heterogênea. Beleza? Então aqui, ó, eu só tinha desenhado substâncias homogêneas para vocês, ó. Só carbono e hidrogênio. Agora, se eu venho aqui e faço essa substância aqui, ó,
Essa aqui, ela é chamada de heterogênea. Enquanto uma que só tem carbono, ela é uma substância chamada de homogênea. Então, o fato de ter substâncias não, de ter elementos ali no meio da cadeia carbônica que não seja carbono e hidrogênio, vai fazer sim eu ter uma classificação para essa cadeia, que vai ser uma cadeia heterogênea. Beleza? Jovens, não é difícil, são só alguns detalhezinhos aí que são importantes, mas que a gente vai acabar usando com alguma frequência, então vocês vão acabar memorizando com facilidade, né? E são meio óbvios, né? As primeiras das ligações da cadeia aberta, fechada e ramificada, você olha, mas você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, acho que é a classificação de ser saturada ou insaturada, né? Tomar cuidado para não confundir, e a presença de outros elementos ali que vai fazer a cadeia ser heterogênea. Beleza? Gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos para o tio Everton. Vai lá. Jovens, eu vi com vocês aqui as principais classificações. Existem outras, mas as outras vocês vão estudar só lá no ensino médio daí, tá bom? A nossa introdução à química orgânica vai exigir apenas essas classificações para a gente conseguir dar sequência ao que a gente vai estudar. Belezinha? Jovens, eu vou interromper o compartilhamento de tela. E eu queria falar para os senhores não esquecerem de assinar a chamada, tá bom? Eu não estou mais tirando foto aqui, ó, da chamada, tá bom? Então é importante que vocês assinem a chamada, porque se vocês não assinarem a chamada, vocês vão acabar ficando com falta daí, tá bom? Assinem a chamada, é importantíssimo, jovenzinhos. Quem não assinou, corre lá, beleza? Jovens, isso. Só não vai contar para ser heterogênea o hidrogênio, tá bom? O hidrogênio eu não vou considerar uma substância heterogênea. Agora, isso, além do hidrogênio. Oxigênio, nitrogênio, cloro, fósforo, todos eles caracterizam heterogêneo. Beleza? Jovenzinhos, se tiverem mais dúvidas, podem mandar para mim lá no chat do Google Sala de Aula, beleza? Nós encerramos aqui. Me dê um tchau bem bonito. E até depois. Tchau, professor. Tchau.